E o Inmetro e a ANAB têm orientação e roteiro para auditoria remota? Oi, Laira, desculpa, não ouvi. O Inmetro e a ANAB têm orientação e roteiro para auditoria remota? Sim, sim, veja, essa pergunta é muito importante, porque vejam bem, eu tive uma aluna, inclusive do curso de formação de auditor, que ela me fez essa pergunta, professora, como é que estão essas regras? Vejam bem, pessoal, vocês não podem esquecer que acima do organismo de certificação existe o acreditador. O Inmetro, por exemplo, ele é um acreditador, ele é certificadora também. O Inmetro tem um braço de certificação, mas principalmente o Inmetro ele é um acreditador, como o IATF é, como vários que a gente tem no mundo. Então, quando começou toda essa onda de auditoria remota, de não haver descontinuidade dos certificados, por exemplo, quem está ditando a regra é o organismo, só que norteado pelo seu acreditador. Por quê? Porque o acreditador é quem está, por exemplo, é o acreditador que audita o organismo, é o acreditador que dita as regras, né? Então, o que, que a gente sabe do Inmetro? O Inmetro, ele tem permitido as auditorias remotas, ele tem dado orientações junto aos organismos, por exemplo, o nosso organismo aqui da Qualiseg é Inmetro, né? De seguir os princípios da 19.011, né? Que é exatamente o que a gente vem conversado, principalmente lá no item 553, que é quando ele fala aqui, ó, de selecionando os métodos de auditoria, e tem feito um enfoque muito grande nos relatórios, né? Para que a gente evidencie nos relatórios que aquela rotina foi seguida sem nenhum prejuízo. Mas isso tem sido feito, né, de acordo com o acreditador. E tem uma outra coisa muito importante também que vocês precisam saber, é que é o seguinte, existem organismos que são um pouco menores, que eles têm feito uma consulta por cliente. Isso, inclusive, foi uma live que eu participei semana passada de um organismo aqui, um organismo americano que está atuando aqui no Brasil, é novo, em média 3, 4 anos que atua, e a coordenadora de certificação, ela disse exatamente isso, ela disse, olha, nós temos as regras que nós seguimos, né, do nosso acreditador, mas a gente está ligando para cada cliente, já que ela até disse, nós temos um número pequeno de clientes ainda no Brasil, nós somos muito grandes em outros países, então a nossa equipe comercial tem ligado cliente a cliente, tem entendido as dificuldades e a gente tem tratado cada caso a caso, então a gente não tem uma regra uniforme, tem tratado caso a caso. Então, assim, tá havendo muito essa ponte de comunicação também, mas os acreditadores, eles têm ditado a regra e têm sido bastante incisivos junto ao organismo, que é o caso do Inmetro, tá bom? Desculpe, Não, fica à vontade. mas as conformidades são mandatórias. O que precisa colocar no relatório da auditoria interna são as não conformidades e as fragilidades. Isso. Na verdade, veja, o que a gente vai pôr no relatório são as duas coisas. A gente precisa colocar a conformidade, a evidência de conformidade. Por quê? Porque não esqueça que lá no final, na conclusão do relatório, você vai dizer e assinar esse relatório. Olha como o papel de você, auditor, ele é importante. Você vai dizer que aquele sistema está conforme, ele está sendo mantido, ele está em conformidade com aquela norma. Então, você vai dizer isso baseado na conformidade que você colocou lá em cima. Não é isso? Agora, vem também para o relatório as não conformidades, as oportunidades de melhoria, as observações, porque a ideia do relatório é temporalizar. É quem pegar esse relatório, e é isso que o auditor externo faz quando ele chega na organização, ele pega o teu relatório. E ele vai dizer, eu vi exatamente aqui o que a Laira viu, o que o Cristiano viu, né? Olha, por isso que ele declarou que estava conforme, né? E tem uma outra coisa importante. Quando eu falo temporalizar, essa temporalidade, gente, ela é uma das coisas mais importantes que nos dá mais segurança. Porque uma coisa pode estar conforme há 2 meses atrás e pode não estar mais conforme hoje. Entenderam? Então, por exemplo, há 2 meses atrás, quando você fez a auditoria, você declarou que estava conforme baseado naquela amostragem que você fez. Se 2 meses depois a coisa bagunçou e não está mais conforme, não tem como você ver.
Entendeu? Não tem como você ver, porque já passou. Então, por exemplo, eu vou me estender um pouco mais nessa resposta, porque eu acho que isso é muito importante para a gente. Eu tive um exemplo na prática. Eu tive uma auditoria onde, na auditoria externa, né? Quando a gente fez a auditoria interna, foi feita por um consultor nosso, o cronograma da brigada de emergência, ele estava todo ok. As datas estavam em dia, os simulados tinham sido feitos. Por exemplo, a auditoria foi feita em março. Até março o cronograma estava todo ok. Quando o auditor chegou lá em agosto, o cronograma estava atrasado. Mas estava atrasado de março para frente. Aí ele falou assim, peraí, deixa eu pegar aqui na auditoria interna, deixa eu ver se na auditoria interna o auditor percebeu isso. Ele falou assim mesmo, era, né, bem informal. Aí quando ele pegou o relatório, ele disse, olha aqui, ó. Ele botou que estava conforme, porque quando ele pegou o cronograma em março, os simulados estavam conformes. Vocês deixaram de fazer o simulado a partir de abril. Então percebam quanto essa temporalidade ela é importante. Quando você coloca lá documento tal, revisão tal, data tal, você está dizendo quando eu vi estava ok. Se está não ok depois, aí é outra coisa. Não fez parte da minha amostragem. Entenderam? Então isso é muito importante. Pronto, Lara. Me alonguei, não foi? Bom, mas aí o Pedro fez um comentário aqui que eu preciso falar antes dos outros aqui. É que não ficou claro. Eu não teria a planta mapeada em mãos se quer conhecer a planta. Não me refiro a pessoas, falo de infra e de estrutura, que devem estar dispostas no ambiente. Estamos falando somente de evidências documental e entrevistas. 80% das não conformidades da 14.000 são detectadas no ambiente. Em segurança, esse índice é de 95%. Concordo, Pedro. E te digo mais, nesse momento, é o maior desafio que nós vamos ter como auditores. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você colocou. As nossas amostragens diretas, elas nos levam à conformidade e à não conformidade, inclusive, tanto de meio ambiente e segurança, à amostragem direta. Mas o que a gente tem hoje? Qual é a nossa possibilidade? Né, dentro desse universo da auditoria remota. Então, a primeira coisa seria aquela opção que eu te falei, da gente fazer um tour assistido por todas as áreas. Vamos imaginar que esse vai ser o melhor dos mundos, Pedro. Se você conseguir, junto do teu cliente aí, fazer esse tour assistido para você conseguir evidenciar, esse é o melhor dos mundos. Se você não conseguir, você tem uma outra opção que vai ser por foto. Se você não conseguir, você vai ter uma terceira opção, que vai ser uma amostragem direta através de entrevistas. Isso, inclusive, Pedro, que você está colocando é tão pertinente que tem alguns organismos, olha que coisa interessante a tua pergunta e a tua inquietação, que também é muito pertinente. Existem alguns organismos, Pedro, que estão fazendo o seguinte, estão dando um abatimento nessa auditoria remota agora, para aumentar a amostragem na auditoria presencial futura. Então, um exemplo, se eu tinha 3 dias de auditoria aqui para esse ciclo, eu faço 2 remotas e esse um dia aqui eu vou somar na próxima auditoria para poder fazer uma visita às áreas mais abrangentes. Entendeu? Justamente por conta dessa preocupação, desses percentuais aqui que você está trazendo, que eu acredito que estão muito dentro da realidade mesmo, né? Diante dos cenários que a gente tem, justamente para que isso não se tenha esse prejuízo. Entendeu? Tem organismos que estão adotando essa sistemática. Perfeito?